Bom dia. Acaba de acontecer recentemente o que os cientistas chamam de maior desastre do milênio. Em Chernobyl, na União Soviética, uma explosão radioativa seria o problema considerado mundial por especialistas que agora avaliam as consequências e ameaças desse desastre. O desastre ocorreu durante um teste de segurança no reator 4 da usina nuclear de Chernobyl. Uma consequência de falhas técnicas provocou a explosão que quase levou ao extermínio. Mas o que seria energia nuclear? Radiação, radioatividade. Quais são as consequências da exposição a esse tipo de energia? Especialistas nucleares explicam melhor. O que aconteceu em Chernobyl foi um acidente nuclear nível 7, o mais grave da escala internacional de acidentes nucleares. No reator, havia urânio enriquecido, que sofre fricção nuclear, liberando a enorme energia de radiação. O controle inadequado faz o reator superaquecer e explodir. O desastre liberou radiação ionizante em grande escala, e ela é perigosa por causa dos danos celulares, mutações genéticas e muitas outras complicações, até como a proliferação e o desenvolvimento do câncer. Na composição radioativa havia o iodo 131, absorvido pela tireoide, responsável por muitos casos de câncer. E também tinha césio 137, de longa duração, que permanece no solo e nos alimentos por décadas. E ainda tinha o estronício 90, que se fixa nos ossos, aumentando o risco de leucemia. Tivemos várias consequências imediatas. Muitas pessoas da equipe de emergência morreram dias após, vítimas da síndrome aguda da radiação. Também tivemos algumas consequências ambientais. Milhares de hectares de florestas ficaram contaminados, animais morreram, outros nasceram com até mutações. Até agora, a região de exclusão permanece quase inabitada. Os impactos sociais foram devastadores. Mais de 300 mil pessoas foram evacuadas às pressas, deixando para trás casas, bens e até animais de estimação. A cidade de Pripyat se transformou em uma verdadeira cidade fantasma. Além disso, houve aumento nos casos de câncer de tireoide e outras doenças relacionadas à exposição à radiação. A seguir, veremos uma entrevista feita pela nossa repórter Kaline Rocha com um dos sobreviventes do acontecimento. Bom dia, obrigada por estar conosco essa manhã. Bom, já se passaram alguns dias do ocorrido em Chernobyl e eu queria saber o que você estava fazendo naquele dia. Eu lembro que naquela noite eu fiz o que sempre costumava fazer. Tinha acabado de chegar do trabalho e, como era de costume, eu tomei um banho, jantei com minha família, fomos assistir TV e ficamos até tarde. Mas não havia nada que fosse indicativo de que algo perigoso ou grande estivesse para acontecer. Muito pelo contrário, a noite parecia calma, perfeita, mais comum do que qualquer outra. Mas não ia ser assim por muito tempo. O que o senhor viu ao sair? Eu vi algo que, de início, parecia ser muito bonito. Claro, nós não sabíamos o risco que estávamos sofrendo. Eram luzes, e uma luz muito forte, assim, algo antinatural. Mas, claro, a explosão anunciava que não era algo tão bonito e chamativo como se acreditava ser, né? Nós não tínhamos ideias do que era de fato e como aquilo ia nos atingir de forma negativa. Foi apavorante. Quando percebeu o perigo? Tarde. Já era tarde demais. Não tinha o que fazer. Foi um desespero completo. As pessoas gritavam apavoradas. Era uma loucura. Foi um desastre. E como é viver depois desse acontecimento? Um desafio. Com certeza um desafio. Porque esse desastre roubou a vida de quem sobreviveu e de quem partiu dele. Completamente desafiador seguir em frente. Como é ser um sobrevivente da explosão? Frustrante. Porque minha família não está mais aqui, os meus amigos não estão mais aqui. Eu me sinto completamente só. Não é como sobreviver. É encarar um dia de cada vez com esse peso que vamos carregar para o resto das nossas vidas, nós que sobrevivemos, claro. Porque machuca não tê-los aqui, aqueles que amamos.
O que você gostaria de dizer à geração sobrevivente de Chernobyl e para o mundo? Que há esperança. A esperança de que possamos superar toda essa dor e contar nossa história para o mundo. A história daqueles que lutaram bravamente pela vida e que não morreram, porque descansam os nossos corações. Mas continuar. E para a nova geração, acredito que sejam mais corajosos hoje do que ontem. Chernobyl era mais importante usando da União Soviética. O acidente foi provocado pelo superaquecimento do reator 4, o resultado de uma combinação fatal de falha humana e equipamentos ultrapassados. A explosão liberou uma nuvem de radioatividade 400 vezes maior do que a bomba do Hiroshima. O incêndio só foi controlado dias depois, com a ajuda de helicópteros que lançaram areia misturada com água e chumbo sobre o reator. A União Soviética tentou abafar o acidente, até que a radiação foi detectada na Europa Oriental, Escandinávia e Reino Unido. Os moradores foram retirados da região com atraso e falta de 36 horas. A nuvem radioativa atingiu 9 milhões de pessoas. Houve também o aumento generalizado de problemas respiratórios na população soviética e 8.000 pessoas morreram. Realmente um desastre que marcará o mundo. Desde já desejamos a toda a população sobrevivente muita resiliência e coragem para seguir nessa nova etapa da vida. Nosso jornal vai ficando por aqui. Bom dia.